Aleluia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Quando se encontraram, digam amém. Amém, glória a Deus. Antes de lermos, quero agradecer a cada visitante. Muito obrigado, pela coragem de poder estar aqui, Eu confesso aos irmãos que esse aqui provavelmente será o round que nós menos vamos apanhar, irmãos. Tá? Eu não ia dizer isso antes, que senão o pessoal ia achar que a gente estava começando a aliviar, Mas o Senhor tem colocado algo no meu coração, E a gente tem que ser sensível ao Espírito Santo. Todos são problemas que nós homens enfrentamos, guerras pessoais, aleluia. Capítulo 13 de Lamentações está escrito assim, eu me esqueci de pedir ali, é na versão NTLH, tá? Nova tradução na linguagem de hoje, tem ali, NTLH, que fica mais parecido com a ideia, aleluia, essa mesma, amém. Assim está escrito, verso 18, não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Amém. Até aqui, pode assentar. Minha garganta não está me ajudando. Mas ainda assim está bem melhor que ontem. Ontem estava pior. Isaías, ou melhor, Jeremias. Ele recebeu a alcunha de o profeta das lágrimas. Alguns dizem o profeta chorão, tudo a mesma coisa. E realmente, se você for estudar Jeremias foi um cara que andou sozinho a vida toda. Os próprios parentes dele negaram ele por uma palavra que ele carregava. Jeremias, nesse momento aqui, ele realmente estava num lamento profundo. E num tempo de terrível solidão e isolamento. E é esse o assunto de hoje. Eu quero falar, movido por aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, sobre a solidão, sobre o nosso isolamento. Queridos, Jeremias, ele se enxergava totalmente sozinho. No texto aqui, ele diz no 19, eu lembro da minha tristeza e da minha solidão. Ele tinha uma verdade cristalina na alma dele, que ele estava sozinho. Era ele contra o mundo. Ele se via abandonado, irmãos. Ele se enxergava angustiado. E isso tudo está no texto que nós acabamos de ler. Se tu ler o livro todo, tu vai entender que é um livro meio depressivo. Jeremias, ele se encontrava pressionado, porque ele não podia parar de profetizar, porque justamente o seu ministério estava afastando as pessoas. Ninguém queria estar perto dele. Imagine a pressão que Jeremias sofreu. E Jeremias, ele era casado.
Imagine os filhos de Jeremias. Imagine a esposa de Jeremias. Irmãos, todos passaram pela mesma situação. Jeremias, se você for estudar tanto o livro do profeta Jeremias quanto Lamentações de Jeremias, você vai ver que Jeremias ele passou por depressão. Pode dar para qualquer psicólogo, dar uma analisada, tu vai ver que ele teve quadro de depressão. Era a depressão se apresentando a ele. Irmãos, ele era um profeta. Ele estava no ministério. Ele deixou a vida dele toda de lado para exercer um ministério para a glória de Deus. E o pagamento que ele recebia das pessoas era a solidão, o abandono, a angústia. E eu quero falar de algo que normalmente incomoda, 90% dos homens. Quantas vezes eu e você nos sentimos sozinhos? Porque eu é seguido, irmão. Seguido, e eu ainda tenho um agravante. Eu não tenho com quem me abrir. Eu não posso. Eu não tenho. E eu tenho pedido para que Deus coloque alguém, e outra, precisa ser alguém que não é daqui. Um outro líder, ou um amigo, sei eu, Deus vai ter que abrir. Esta solidão que nós homens enfrentamos, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Por que Jeremias se sentiu assim? Esta solidão, esses problemas que eu acabei de citar, se sentir sozinho, abandonado, são problemas que acabam sendo potencializados por esta solidão e o isolamento masculino. E eu quero citar algumas coisas para que a gente entenda que nós, como servos de Deus, precisamos cuidar do corpo que o Senhor nos deu. Precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Nós precisamos. Olha só. Nós precisamos entender que nós homens somos as maiores vítimas de doenças cardíacas no planeta. É muito maior a porcentagem de homens com AVC, infarto, doença nas coronárias, veia entupida, é infinitamente maior do que as mulheres. A única vantagem em relação às mulheres que nós homens temos quanto a essas doenças cardíacas, e eu descobri isso hoje, pesquisando um pouquinho, é que 50% das mulheres
que têm infarto não sobrevivem. E esse número nos homens é maior. Entende? Não é metade dos homens que infarto. O homem, ele consegue resistir a um infarto. Por isso que tem homem aí que já pode pedir música no Fantástico. Teve 3 infartos, né? Irmãos, a verdade é que nós, enquanto igreja, nós não falamos muito frequentemente para nós cuidar do nosso corpo. Pode ver que a gente raramente toca no assunto. Mas isso é uma verdade, como eu acho, como você acha, que nós vamos exercer o ministério que Deus tem depositado sobre a nossa vida, sendo que ele pode ser parado por um AVC fulminante. O câncer. E daí nós podemos citar aqui o mais... esse só dá em homens. Só que a porcentagem é altíssima de homens com câncer de próstata. Você já sabe. Por que a gente tem um novembro azul? Porque o outubro é rosa? Não, irmão. Nós temos para conscientizar que nós precisamos estar atentos aos sinais. Homens sofrem câncer de próstata, bexiga, rim, pulmão, quase sempre por ser fumante, câncer no fígado, porque bebeu muito. Isso aqui é algo muito grande na vida dos homens. Outra doença que as mulheres cuidam mais do que os homens, a tal da diabetes. Uma mulher com diabetes, ela consegue cuidar um pouco melhor da sua alimentação do que o homem. O homem, ele sabe que ele tem a diabetes, e tu pode botar uma mulher do lado que tem a mesma diabetes, coloca um buffet enorme na frente e dá uma olhada, lá no final, quem vai se cuidar mais? Quase sempre as mulheres se cuidam mais do que nós. E daí, isso aqui, irmãos, tem alguns aqui que eu vou citar que mulheres têm mais do que homens, mas isso aqui tem atacado muitos homens, que são transtornos mentais, chamando nós de louco. Não, transtornos que são considerados mentais, segundo a psicologia, segundo a medicina. Ansiedade, homens ansiosos, a depressão, muitos homens depressivos. Depressão, irmãos, há algumas décadas atrás era raro um homem com depressão, quase sempre quem tinha era a mulher. Hoje nós temos muitos homens com depressão, nós temos crianças com depressão, coisa que antigamente não aparecia. Transtornos por usos de substâncias, os TEPTs, que eu tive que pesquisar para saber que raio era esse, o tal dos transtornos pós-traumáticos, aquele transtorno depois de uma dor. Eu conheci um homem que ele, depois de um transtorno, ele teve um transtorno pós-traumático. O trauma foi tão grande que nunca mais ele foi o mesmo. Ele faleceu assim, décadas depois. Eu conheci esse homem,
E um dia eu perguntei para a filha dele, que era minha amiga: querida, teu pai, ele é assim mais devagar, a gente nota que ele é mais devagar. Ela disse: não, meu pai ficou assim porque ele me salvou. Eu disse: como assim? Um dia eu era criança, nós indo para o interior, nosso carro caiu num rio, e o meu pai sozinho salvou a minha mãe, salvou a mim e o meu irmão, e ele fez tanta força que nunca mais ele foi o mesmo. E ele não era daquele jeito, ele nunca mais foi o mesmo. Um transtorno mudou a vida, mudou o ministério. Sem falar que vocês conhecem um homem que sofre de ansiedade, de depressão, ou de qualquer um dessas síndromes, ou transtorno pós-traumático, que está procurando ajuda? Você conhece? Eu não conheço. Eu não conheço. Uma mulher com ansiedade, ela já foi se consultar. Um homem com ansiedade, ele nem sabe que ele tem ansiedade. E todo mundo que olha diz: tu é ansioso demais, tu está sofrendo por antecipação. Às vezes tem crise de pânico, e às vezes só descobre assim: eu vou infartar, eu vou morrer. Olha, cansei de ver, irmãos. Quem aqui já teve crise de pânico, irmão? Levanta a mão aí. Meu Deus, quase sempre a crise de pânico, tu foi parar onde? Na UPA, no hospital. E daí eles mediram lá os negócios, estava tudo certo. E daí olharam para ti, tu teve uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Nós somos assim. E provavelmente você descobriu isso lá. E só porque você achou que estava morrendo. Porque se tivesse dado uma melhoradinha já não ia. É ou não é verdade? Eu sei, irmão, eu sou homem e penso do mesmo jeito que tu. Por que homem, quando descobre um câncer de próstata, quase sempre não tem mais o que fazer? Eu me lembro do vô da minha esposa, pai da minha sogra. Pensa num velho com a saúde de ferro, irmãos. Aqueles alemão de canela fina, trabalhador, com câncer, comendo ele ia vender pastel nas madrugadas, na frente das fábricas, porque não queria ficar em casa. Pensa num homem trabalhador. Eu não tenho nada. Um dia levou a avó, esposa dele, que estava sempre com o pé na cova, mas ela está aí até hoje. Isso faz uns 20 anos atrás. Ele levou a avó no médico, e o médico olhou para ele: e o senhor, quanto tempo que não faz um check-up? Não, nunca fiz, não sinto nada. Não, mas posso marcar uns exames para o senhor? Ele gostou do médico. Marca, né? Só para a gente ter certeza. Adivinha? PSA alteradíssimo. Chamaram ele com urgência. Quando viram, não tinha o que fazer. Câncer de próstata. O médico, no estágio que o médico descobriu, ele disse: ele tem 6 meses de vida. Ele durou 3 anos e meio. De tanta força de vontade que o velhinho tinha, e de tanta fé que ele tinha. Agora, por que isso acontece com nós, irmãos? Por que nós temos esses problemas com a nossa saúde? Vou citar alguns, só alguns, porque não tem tempo para falar tudo. Vamos lá. Primeira grande verdade que nós precisamos ouvir: é verdade que nós não cuidamos do que nós comemos. Não é verdade? Quantos aqui tomam Coca-Cola? Levanta a mão, irmão. Irmãos, eu tomo Coca-Cola. Hoje, esse ano, eu acho que eu tomei 1 copo de Coca-Cola. Eu estou abandonando, irmão. Pior refrigerante da história.
A receita da Coca-Cola que eles fazem, a nossa Coca-Cola brasileira nos Estados Unidos, fazem décadas que eles não podem mais fazer daquele jeito lá. Ah, mas não é tão boa, realmente. A deles não é tão boa. Mas a nossa mata muito mais. Caramelo 4, aquele, o câncer chega a se lamber. Na nossa tem, na deles não. Nós não cuidamos do que nós comemos. Nós somos negligentes. Outra coisa, nós não cuidamos o quanto nós comemos. Não é só a questão de comer errado. A gente come, além de errado, tem coisa que a gente devia comer e não come. A gente ainda come algumas coisas a mais e outras a menos. Então não é só o problema de comer errado. A gente come, às vezes até a comida certa, na quantidade certa, mas no horário errado. Já notou? Uma vez eu vi um médico dizendo, como é que ele falou, meu Deus? Ele dizia assim, a nossa alimentação, nós temos que tomar café da manhã como um rei, nós temos que almoçar como um príncipe, e nós temos que jantar como um plebeu. Em outras palavras, café da manhã tu pode afofar, tu tem o dia todo, irmão, para queimar, ter energia de manhã. No almoço, tu já come um pouco menos do que tu comeu no café da manhã, e de noite, é comer o mínimo. E o que nós normalmente fazemos? Muitos aqui, ó, só para você ver, não vale mentir, irmão. Quantos aqui a principal refeição é a janta? Levanta a mão. Olha aí, irmão, quantas mãos se levantam? A principal refeição é a janta. Ah, pastor, tu está dizendo para parar de jantar? Não, não é isso que eu estou falando. Eu não vim aqui para botar lei para você, não. Eu só quero que você compreenda que nós somos responsáveis pelo nosso corpo. O templo do Espírito. Não vai vir um anjo descer do céu dizer para você comer menos. Não vai. Deus colocou o teu corpo na tua mão. E daqui a pouco, fica as viúvas aí. E eu estou dizendo para vocês, irmão. Viúvo é quem morre. Tá? E ela vai casar de novo. E a probabilidade de arrumar alguém melhor que você é grande. Tá? Se você não tiver medo da morte, tenha medo do sentimento da tua mulher com outro. Que isso faça você pensar um pouquinho. Outra coisa, o povo crente é o mais sedentário do planeta. Por muito tempo, ir para a academia era coisa do Satanás. Irmão, eu não estou dizendo que lá é uma igreja, não é. As enviadas estão tudo lá. É verdade, irmão. As enviadas estão tudo lá. Eu fiz academia, glória a Deus, no horário que eu ia, era uma veiarada. Era uma veiarada, que legal, irmão. Eu dizia para a Geise, bem, esse é o horário certo. Daí um dia, né, vai com nós de tarde. Fui de tarde, eu digo, mas de tarde aparecem os jovens de tarde. Né? Daí elas pararam de fazer academia, eu digo, não, meu horário é de manhã. De manhã, junto com as minhas veinhas lá. Umas quantas já apareceram na igreja. Glória a Deus, irmão. Eu evangelizei o que eu pude lá. Vários amigos meus apareceram aqui. Tem uns que congregam com nós. Fui 2 anos na academia, contra gosto, irmão. Ai, pastor, gostava de academia? Detesto. Na primeira oportunidade que eu tive de parar de ir, eu deixei de ir. Sabe por que eu ia para a academia, irmão? Para não morrer infartado. Ah, pastor, eu não gosto de academia, mas eu posso caminhar? Pode, irmão, pode. A minha pergunta é, você vai ter
isso como uma regra de vida? Você realmente vai caminhar? Você realmente vai caminhar? Ou vai fazer o voo da galinha? Né? Compra todos os equipamentos. Não, agora, irmão, lá em casa eu tenho uma academia lá em casa. A gente, não, nós não vamos na academia, mas eu quero que tu compre aquela, o Gabi chama de cama elástica. É uma cama elástica pequenininha assim, para fazer o tal do jumping. Fazer o jumping. Irmão, aquilo, se tiver uns 50 pulos naquilo lá, 40 pulos foi do Gabi e os outros 10 foi o resto da minha família. E o jumping está lá. Se algum irmão quiser sair do sedentarismo fazendo jumping, eu tenho para lhe emprestar. Está lá, irmão, pegando poeira. Tá lá. Teve uns pesos que eu comprei. Não, eu quero um peso para fazer não sei o que. Comprei o tal dos pesos. Os pesos estão aqui na igreja, irmão, para botar nos cultos das mulheres. Pergunta se eu fiz alguma coisa que esse peso. Não faço, irmão. Porque o pastor parou com a academia. Parei com a academia no dia que eu comprei uma bicicleta e digo, agora eu vou pedalar. E daí, irmão, eu estou pedalando. Eu não estou legal, hoje eu fui pedalar. Estava um solzinho bom, me enroupei bastante, quase morri de calor, botando o sarampo para fora. E olha que eu não estou com sarampo, irmão. Mas se tivesse algum ali, saía. Suando que nem um cavalo. Mas fui, irmão. Ah, pastor, tu tinha vontade de ir no inverno, irmão. Quem é que tem vontade de sair sofrendo? Não é por uma questão de vontade. Eu não posso chegar no céu e Deus dizer assim, ó, legal, gostei de tu. Mas eu tinha mais 10 anos para te ir lá ainda. Quis apressar a vinda, tá aí, ó. Agora tua mulher vai casar com outro. Eu acho que Deus não vai fazer esse comentário, viu? É eu que estou querendo te cutucar. De lá não tem tristeza, irmão. Imagina Deus falando isso. Que se lasque. Chegou no céu, irmão. E lá nós não vamos casar, não vai ter esses negócios. Então nós somos sedentários por natureza, irmão. Quantos aqui praticam exercício físico regularmente? Regularmente é 3 vezes por semana, irmão. No mínimo. Levanta a mão. Olha aí. Meu Deus, nem o dízimo da quantidade que nós temos aqui. Quantos aqui já colocaram como objetivo? Colocaram como objetivo no início desse ano. Não, esse ano eu vou caminhar na ciclovia. Irmão, quantos fizeram isso? Esse ano eu vou fazer uma caminhada lá no bairro. Eu vou não sei o quê. Levanta a mão, quem prometeu para Jesus e quer cuidar melhor da saúde? Pois é. E desses aí que levantou a mão, ninguém levantou antes no regular ali. Agora tu imagina como está preta a nossa coisa, a nossa situação. Teve gente que nem prometeu porque sabia que não ia cumprir. Irmão, por exemplo, se tu conseguir levar o Alessio e o Josi para uma atividade física, irmão, várias almas se salvarão. Tu ajuntará brasas vivas sobre a cabeça. O Josi, ele diz que não, eu tenho asma. Já convidei ele para pedalar. Ele vai de moto, mas tem jeito. Irmão, um dos melhores exercícios para asma é a bicicleta. Ah, eu não gosto, eu não tenho paciência para caminhar. Pega a bicicleta e vai dar uma volta, irmão. Se você não ouve o teu médico, escute o teu pastor. Cuide do templo do Espírito. E olha, irmão, eu não estou falando isso porque a gente está gordo, irmão. Eu também estou. Não é por isso, irmão. Ai, nós queremos uma igreja fitness. Não é, irmão, nada a ver.
Só que qual é o reflexo de você comer melhor e comer certo? Perder peso. É reflexo, irmão. Quer ver? Corta refrigerante, vai para água com gás. Ai, água com gás faz mal. Tá, chupa aqui, irmão. Faz mal. O gás que eles colocam ali para fazer as bolinhas não faz mal nenhum. A única contraindicação da água com gás é que na água com gás tem um pouquinho de sódio. Só que a quantidade de sódio que tem ali, numa água com gás, irmão, tu pode tomar 2 litros, não dá um copinho pequenininho de refrigerante. Tem muito mais sódio. Você está entendendo? Daí tu fala mal de uma coisa, irmão, troca uma coisa pela outra. Hoje eu tomo pouquíssimo refrigerante. Refrigerante com tinta, não tomo mais. Fanta, não tomo. De cor nenhuma. Eu estou tomando mais Sprite, H2O, que tem um pouco menos de açúcar. Irmãos, é tempo de nós mudar. Aí eu vou ir para a Coca-Cola zero. Irmão, eles tiram o açúcar e botam outras coisas que são pior que o açúcar lá. É zero açúcar, mas e os 500 de outra coisa que vai te fazer mal. Eles têm que adoçar com alguma coisa, irmão. Daí você toma uma química, está se enganando. A Coca-Cola dá risada, cara. Ai, eu quero uma Coca zero. Vai morrer, não vai ser gordo, mas vai morrer de câncer. Toma, meu filho. Outra coisa, que nós somos campeões. Temos dificuldade em procurar a ajuda de um profissional. Não é verdade? Quantos aqui procuraram o proctologista para ele fazer o famigerado exame? Quantos aqui estavam ansiosos? Ai, que alegria! Hoje é o meu exame de próstata. Uau! Irmão, se você soltar foguete por causa disso, tu tá, olha. Tu pode não ser, mas tu já tem alvará. Tá tudo certo. A hora que tu quiser, abre a porta do armário e voa. Libélula saltitante. Irmão, quem é que gosta disso? Mas deixa eu explicar para vocês. Sabe quando é que a gente tem que ir para o dedo? Quando eles encontram alteração no PSA. O PSA você faz no sangue, irmão. Eu fiz ano passado e eu prometi para Jesus. Sabe quanto eu gastei em Sapiranga particular para fazer um check-up completo? Em 3 dias eu estava com o resultado? R$100. Eu fiz, acho que 11 exames de sangue. Claro, eles tiraram quase uma bombona de sangue, né? Eu cheguei a sair meio mal de lá. 100 pila, irmão. Eu até acho que eles trabalham com tráfico humano. Porque tiraram sangue demais. Dava para fazer uns 500 exames. Né? Resumo. Ali vem o teu PSA. De tudo, irmão. E a primeira coisa, quando eu abri aquilo, o resultado no celular, irmão. Tomando chimarrão, eu digo, meu Deus, e agora, será que eu vou pro dedo ou não vou pro dedo? Abri o exame, olhei, eu digo, uau, que alívio. Irmão, porque se der alteradinho, filho, ou no limite, irmão, alguém vai ter que cutucar. E eu oro para que Deus envie alguém com a mão bem grande. Para você começar a cuidar melhor da sua saúde. Ai, Deus, fazendo eu passar por isso. Cara, tu tem que cuidar. Quantos aqui faz anos que não faz um PSA? Irmão, depois de 40 anos, o PSA é todo ano. Porque se o PSA der alterado, tem como tu fazer alguma coisa na próstata. É a cura, irmão. No começo, o câncer de próstata
É 100% de chance. 100% de chance. E é o câncer que mais mata homens. Eles chegaram a fazer um mês específico para colocar a digital no teu botão. Alguém entendeu? O pastor pegou pesado. Irmão, round 5. Cuida da tua saúde para que você não precise. Deu uma alteradinha, vai lá, procura. Nós somos muito porcos. Irmãos, quantos aqui já procuraram um psicólogo porque andavam muito atucanado? Poucos. Não vou nem pedir que levante a mão. Sabe por quê? Porque nós homens seguramos o rojão. É da nossa natureza segurar o rojão. Quantos aqui receberam uma bomba nas mãos, mataram no peito e não contaram para a mulher? Levanta a mão. Para os filhos. Irmão, pelo amor de Deus, nós somos campeões de fazer isso. Eu vou proteger eles. Não é o pensamento? Não, eles não precisam se atucanar com isso. Se eu contar, já vai ficar nervoso, já vai, sem falar, daí é o round 6. Né? Então nós temos dificuldade de pedir ajuda, de procurar um profissional. E os teus exames preventivos? Vocês sabiam que é enorme o número de homens com diabetes e não sabe que tem? Por quê? Porque simplesmente não foi lá para eles dar um piquezinho no dedo, para ver como é que está a glicemia. Um piquezinho no dedo, irmão. Uma bolinha, uma gotícula de sangue. Outra coisa que nós homens temos dificuldade. Nós nos preocupamos demais. Tirando alguns que têm, olha, Deus, eu acho que deu uma bênção para uns aí que parece que eles vivem em Nárnia. Não é verdade, irmão? Pode o céu desabar, pode a lua cair, o inferno levantar e ele a dormir. Tranquilo, calmo, sereno, tranquilo. Cara, tirando as raras exceções, a maioria dos homens se preocupam demais. Nós nos preocupamos tanto. Quantas guerras você já criou na tua mente? Guerras que na realidade nem aconteceram. Quantas brigas você já teve com o teu chefe? Porque você pensou, não, eu vou chegar atrasado, ele vai me falar tal coisa, daí eu vou dizer tal coisa, daí eu vou ficar brabo daquilo e vou dizer aquilo, e daí tu criou aquela mente, cara, tu chegou atrasado, cara, e aí, beleza, cara? Subiu a tua pressão arterial, mudou os batimentos cardíacos, por algo que nem aconteceu. Nós homens somos campeões mundiais de agarrar confusão onde não tem. É só homem. Vocês notaram que agarrar briga dos outros é só homem que faz? Vocês já notaram? Então um casal se tapeando, passa 10 mulheres na frente, elas vão tudo, uma chama a polícia, outra chama não sei quem, é tudo assim, irmão. Elas não vão deixar a mulher apanhando. Talvez elas fiquem de longe gritando, eu chamei a polícia. Mas de longe. Agora quem é que vai se engalfinhar? É um homem. Eu vi um vídeo esses tempos, carinha baixinho assim, brigando com a namorada, e deu uns empurrão nela, estava feia a coisa. Daí veio de academia assim, cara, um armário,
Daí eu pensei, pronto, aquilo ali vai dar um tapa, vai desmanchar o petiço. Rapaz do céu. Ele começou a dar na mulher, o namorado, né? Deu na mulher e o grandão chegou. Cara, apanhou os dois. Apanhou a mulher e apanhava o grandão e passou a maior vergonha e hoje é mico. Virou meme. Sabe, é só homem para agarrar essas confusão. Nós gostamos, irmão. Quando a vida está tranquila demais, a gente agarra uma confusão. Não, ai, me livrei da droga, glória a Deus, aleluia. Daí arruma confusão com o tigrinho. Tem umas pessoas, cara, que eu já aconselhei. Sai de um buraco e entra em outro. Já parece que a pessoa gosta. Nós nos preocupamos demais. E nisso a gente tenta blindar aqueles que estão perto de nós. Então a gente segura tudo. Quantos aqui já sentiram o coração batendo, descompassado, e não falaram nada? A gente segura, irmão, é da nossa natureza. Só que eu quero que você compreenda, há uma promessa sobre a tua vida. Nós não podemos ser negligentes. Outra coisa, nós não expressamos os nossos sentimentos e emoções, com raras exceções. Porque muitas vezes a gente tem medo de ser taxado como fraco. E alguns vão nos taxar de fraco mesmo. A gente tem medo do que vão pensar. A gente tem medo que alguém ache que a gente é mimizento. A gente é bruto ainda. Não, ainda mais gaúcho. Nós como diz o Beto, o nosso sistema é rural. O nosso sistema é rural. Mas bruto. A gente tem que segurar. Daí muitas vezes ganhamos um infarto fulminante, não tem. E daí dá uns meses, a tua mulher está casando com outro. E se bobear, eu que vou fazer o casamento. Que bom que tu está no céu. Porque alguém vai usar tuas roupas, irmão. Gostando tu ou não. Eu já disse para Geis, se eu morrer, pode casar de novo. Pode casar. Na hora. Eu vou estar com Jesus lá, abraçado nele. Pode casar. Daí aquilo que tu não gostava em mim, tu tenta acertar, pelo menos na escolha. Eu não vou me iludir, irmão. Ai, vai ficar para semente. Não vai. Não vai. Tá? Nós temos problemas com expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções, com medo de ser taxado de Nutella. É muito Nutella, muito delicado. Mimizento. E por causa disso, nós fingimos ser uma fortaleza. Quantas vezes nós fingimos um sorriso? Quantas vezes nós, precisando chorar, tivemos que engolir o choro? Um dos motivos de eu pedalar bastante sozinho é porque é o meu tempo para chorar. Eu estou pedalando, irmão, 30 por hora, minhas lágrimas ninguém vê. Mas muitas vezes o que está pingando não é suor. Muitas vezes
Quando eu estou com muita coisa entalada, eu vou para São João do Deserto, pego umas montanhas aí que não para mais, daí vai fazendo força e dando grito, e Jesus me ajuda, e sabe que muitos aqui acho que viram um videozinho. Pastora Geise, uns meses atrás, foi convidada pela Giane e pela Catiúcia. Nós vamos te levar num lugar. Não falaram o que era. Levaram ela, primeira parada, pararam numa pedreira, irmão. Não é pedreira dessas que você está pensando aí, não. Uma pedreira mesmo, literal. Tá? Não era uma boca de fumo, não. Uma pedreira mesmo, onde eles extraem pedra. Desativada, e tinha assim aquele abismo. E ainda, não contentes só com o ato, ainda filmaram. Por isso que a gente sabe. E se atracaram a gritar lá, que nem umas doidas. Coloca para fora. Irmãos, e por que a gente não faz esse tipo de coisa? Irmão, nós podíamos lotar uns 4 ônibus. A gente vai levar essas pedreiras normalmente são bem largas assim, né? Dá para uns 30 gritar por vez. Sair de lá abençoado, irmão. Ir lá gritar, chorar, se lamentar. Tem outros que já tem uma abordagem mais diferente. Você provavelmente recebeu um áudio que normalmente rola no fim do ano. Não, esse ano nós vamos pegar nossos amigos e aqueles que nós estamos meio brigados, vamos entrar tudo para dentro de um barracão e vamos se cagar a pau. Vamos se moer a pau. Eu vou apanhar muito, mas eu também vou bater. Mas daí quando nós abrir as portas, a gente sai de lá tudo roxo, tudo arrebentado, tudo amigo. Deixamos todas as diferenças lá, vamos bola para frente. Vamos de novo agora com a alma leve. Irmão, é a mesma abordagem do grito, só que numa pegada mais violenta. É lógico que nós não vamos fechar a igreja aqui, vamos se amulentar a pau. Isso até pecado é, irmão. Mas ir para uma pedreira gritar, a gente pode. Quantas vezes você gritou com o travesseiro na tua boca? Quantas vezes você precisou ir para um banheiro para chorar? Tendo que manter uma firmeza. Isso é um erro grave nosso. E se nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos observar isso. Nós, homens, recebemos uma pressão e sentimos uma pressão para ser sempre o forte e o provedor. É ou não é verdade? Nós temos essa pressão, irmão. E isso muitas vezes termina com a gente. Eu me lembro que logo que eu e a Geise casamos, nós tínhamos uma escola de informática que toda a empresa dependia de mim. Ela era minha secretária, mas era eu que fazia divulgação nas escolas, era eu que prospectava cliente, ela atendia lá, fazia as matrículas, era eu que dava aula. A escola dependia toda de mim. Daí depois nós terminamos com a escola e fomos ter uma loja de roupa. Daí o inútil, que era uma mentira do capeta, na minha mente era eu. Porque era ela que comprava, era ela que vendia, era ela que fazia a estratégia do negócio, não entendia muito de roupa, aliás, não entendia nada. Entre uma calça e uma blusa eu sabia diferenciar qual era qual. Agora se era desmangada, desgolada,
Irmão, eu tive que aprender. Fiquei 15 anos e ainda não aprendi. Mas eu passei 15 anos me sentindo um inútil. Muitas vezes eu chorei para ela, eu disse, bem, eu me sinto só o teu motorista, que era a minha função. Loja era em esteio, eu pegava o carro, e para mim, que tinha uma empresa que dependia toda de mim, daqui a pouco agora, essa empresa ela não depende mais nada de mim. Muitas vezes veio o pensamento, arruma um emprego. Sabe aquela pressão de ter o salário maior? Cara, quem disse que o marido tem que ter o salário maior? Essa pressão quem botou em você foi você mesmo. Você está fazendo a tua parte. A sociedade moderna, ela espera que nós, homens, sejamos essas fortalezas. Os provedores. E isso muitas vezes pode gerar ansiedades e várias outras dificuldades. Outra coisa que eu já toquei ali, nós homens temos, por causa do orgulho, nós falamos do orgulho no round passado, não vou entrar no assunto do orgulho. Por causa do orgulho nós temos dificuldade para pedir ajuda. É ou não é verdade? O que vão pensar de mim? Ah, eu sou machão, machoxô. Vai, irmão. Muitos homens nem admitem essas fraquezas, porque querem enganar a si mesmos. Tentam enganar os outros, mas o objetivo é tentar enganar a si mesmos. E por causa de não pedir ajuda, a gente vai agravando nossos problemas de saúde. Isso muitas vezes traz problemas mentais, problemas emocionais. Daqui a pouco o casamento está indo à bancarrota, os filhos não respeitam mais, e a gente não sabe o porquê, porque a gente é orgulhoso demais para pedir ajuda. O que vão pensar de mim? O que vão pensar? E por causa disso, há um isolamento social. Muitos homens enfrentam dificuldades de construir relacionamentos significativos, criar relacionamentos saudáveis, manter amizades, porque preferem estar só. Irmãos, eu amo a solidão, mas Jesus, Deus e o Espírito Santo liberaram uma lá no Éden. Adão sozinho, Deus olha e diz: não é bom que o homem esteja só. Ah, ele estava falando de uma mulher. Sim, em primeiro momento era uma mulher, mas da mulher vieram os filhos, todo o resto. Você não vive numa bolha. Tem amigos de verdade. Ah, mas eu não gosto de estar na casa dos outros. Eu também não, irmão. Pergunta na casa de quem que eu vou aí frequentemente. Quem me convida eu vou na casa, mas frequentemente eu não vou na casa de ninguém. Nunca vou dar uma incerta lá na tua casa. Ai, pastor, podia
Irmão, não vai rolar. Se tu me convidar, eu vou. Agora, se não, não vai me achar lá. Nós precisamos de amigos. O que é igreja, irmão? É um irmão abraçado no outro, que é totalmente diferente de ti. Tem, às vezes, até pensamentos diferentes, mas o objetivo é comum. O objetivo é o mesmo para todo mundo. Todo mundo caminhando para o mesmo lugar. Com a mesma ideia. Nós precisamos entender que nós temos que ter amizades. Mesmo que você não precise ficar enfiado na casa de ninguém. Eu não estou enfiado na casa de ninguém aqui, mas eu tenho uns quantos amigos aqui. Eu tenho certeza, irmãos. Pessoas que mesmo que a gente tem que perca tudo e comece tudo de novo, eu sei que se eu abrir a boca, vem me ajudar. Você não precisa ter muitos amigos, mas você precisa ter amigos. Aquele que vai puxar a tua orelha. O amigo, irmão, não é aquele que vem só para alisar o teu ego. Esse aí é o parceiro, companheiro, dá outro nome. O amigo, irmão, ele não tem medo nenhum. Se ele precisar, ele vai te dar no meio. Sabe por quê? Porque ele te ama o suficiente para isso. Ai, ninguém fala verdades para mim. Talvez você não tenha amigos. Ninguém tem essa coragem. Talvez você não tenha amigos. Você não precisa ter uma Kombi cheia, mas um Fuca tu precisa. Ah, tem que ter, irmão. Vamos diminuir aí. Um Ford Ka. Tu e mais 3. Que nem os Beatles, irmão. Tu e mais 3. Tu precisa. Ai, meu amigo é Deus. Não, tu tem problema de relacionamento, irmão. Tu tem problema de relacionamento. Quem se relaciona só com Deus não consegue se relacionar com o seu irmão. Daí é motivo de tu abrir o verbo. Algo aconteceu contigo. Você traz um trauma, você carrega uma dor. E por esse motivo você não se rende a ninguém. E o que fazer, irmãos? Para melhorar a saúde do nosso corpo. Dicas básicas. Primeiro, procure ajuda profissional se for necessário. Vai fazer uns exames, irmão. Eu nem sei quanto tempo leva aqui. Ah, eu não tenho R$100. Irmão, vai no posto de saúde. Esses exames normalmente é o de sangue. É rapidinho. Vai levar 1, 2, 3 meses aí. Não está com dor, não está nada, vai lá. Pede, ó, nunca fiz um check-up, preciso. Procure ajuda. Faça esses exames preventivos. Mude a tua alimentação. Cuide o que você come. Faça algum tipo de atividade física. Minha atividade física é pescar. Mas eu também gosto, irmão. Mas a gente vai morrer infartado pescando. Porque tem tão pouco peixe na nossa região, irmão. E esses dias nós ficamos umas 12 horas na água. 12 horas, irmão. Pegamos 3 peixes. Com 3 no barco. Não é que pegou 3 peixes cada um. Não. Gastamos 200 e poucos, não, 300 e poucos reais para ir lá pescar.
100 e poucos para cada um, para ficar mais de 10 horas num barco, você picar de mosquito, e daí você vai dizer, nunca mais foram. Não, a gente deu 15 dias e foi de novo. Mas eu quero só que você entenda, isso não é esporte. Você precisa procurar alguma coisa para fazer. Se caminhar, caminhe. Eu jogo bola uma vez por semana. Irmão, uma vez por semana jogar bola não resolve. Tá? Então eu tenho que arrumar uns times aí, jogar 3 vezes por semana. Não, irmão. Não faça isso também. Tá? Que senão você vai virar um bodegueiro. Você tem que arrumar outra coisa para fazer. Joga a bola num dia, no outro anda de bicicleta, no outro leva o cachorro para passear. 5 quilômetros leva o cachorro para passear. Na primeira vez você vai vir na cacunda do cachorro, achando que é um pônei. Se for um Yorkshire é mais fácil que ele venha no teu colo. Mas procure alguma coisa para fazer. O que fazer com a nossa saúde emocional? E é aqui que eu quero encerrar. Primeiro lugar, se coloca de pé. Se derrame aos pés de Jesus. Teu emocional está abalado? Irmão, chorar aos pés de Jesus é um baita remédio. Se derrame, irmão. Se exponha para Ele. Vai para o teu quarto, conta para Ele aquilo que ninguém ouviu. Eu preciso gritar. Pega o travesseiro e grita. Mas coloca para fora, pelo amor de Deus. Em segundo lugar, tão importante quanto se derramar aos pés de Jesus. E isso aqui vai ser o tema de casa. Alguns talvez vão conseguir fazer esse tema só ano que vem. Alguns nem vão fazer. Viu? Isso aqui é sem prazo. Você não tem prazo. Eu já não estou dando prazo porque é algo extremamente difícil. Peça para Jesus que te mostre alguém para você compartilhar as suas guerras e batalhas pessoais. E aqui, por isso que eu estou dizendo, primeiro, peça para que Jesus mostre quem. Peça para que Jesus mostre quem. Eu tenho certeza que Jesus não vai te mostrar um fofoqueiro. E se Deus mostrar você para alguém, e você tem a língua difícil de ficar dentro da boca, que você morra antes de contar o que essa pessoa falou para você. Irmão, isso aqui é para ser instrumento de cura. Só vai funcionar se tudo que a pessoa te contar ficar só com você. Tu não vai compartilhar isso com mulher, com filho, com ninguém. E é por isso que é esse exercício. Você vai pedir para Deus: Senhor, eu preciso falar traumas que eu passei, eu preciso contar daquele abuso, eu preciso contar daquela dor que eu carrego, eu preciso aquela frustração, aquilo que tem meus planos que caíram por terra. Eu preciso abrir o meu coração, eu preciso chorar, eu preciso gritar, eu preciso espernear, eu tenho que falar do meu medo, eu tenho que falar das minhas falhas, eu preciso. E quando essa pessoa falar, que você coma a cola.
porque isso não é para você, é só para você ouvir. E depois que você falou tudo, essa pessoa vai orar por você. Essa pessoa vai orar por você. Isso está escrito em Tiago, para nós orar uns pelos outros, para nós contar as nossas dificuldades para os outros, e orar uns pelos outros, para que a gente seja curado. Você precisa. Sabe por que psicólogo e psiquiatra faz tanto sucesso? Porque as pessoas precisam de alguém para falar. Sabe qual é o grande trunfo de um psiquiatra e de um psicólogo? Ele não fala nada do que ele ouve para absolutamente ninguém, nem para a polícia. Há uma investigação, não pode. Sigilo absoluto. Sabe por que a pessoa vai lá e não conta para você? Porque a pessoa nem chegou em casa, tu já botou na rede social. Boca de sacola. Se ninguém te chamar para contar absolutamente nada, adivinha, você acabou de descobrir que é um boca de sacola. Faz 6 meses, ninguém quer me contar nada. Adivinha por quê? Irmão, tu acha que aí eu vou contar para o maior fofoqueiro? Não vai, irmão. Então esse aqui é o tema. Deus vai indicar alguém. Você vai contar, abrir a tua caixa de ferramentas. E talvez você abra a porta para que essa pessoa também... Não, agora tu contou aí, eu também tenho uns trem aí, violento aí. Conta para o outro, um ora pelo outro depois, e sai de lá abençoado. É muito melhor do que entrar num barracão e se cagar a pau todo mundo. Só que faça isso com o tempo, porque vai demorar. Teve pessoas que nós ouvimos por mais de 2 horas, 3. Teve mulheres que a Geise veio para cá no início da tarde, saiu, voltou para casa, era de noitinha. E a mulher ainda teve a coragem de dizer, ainda não falei tudo. Mas meu Deus, eu quase perdi a mulher. Não, já pensei que tinha entrado aqui na igreja, tinha feito tendel e olhava nas câmeras, nenhum movimento. Meu Deus. Eu sabia que estava aqui porque o carro estava lá na frente. Eu consegui olhar na câmera, não, o carro está lá. Horas e horas e horas. Então faça isso com o tempo. Outra dica. Não viva para sempre isolado. Tem amigos. Tem amigos. Nós vivemos em família, irmãos. Nós somos uma família. E a tua família aqui da terra, ela precisa de você. A tua mulher precisa de você. Os teus filhos, para quem tem, é claro, precisam de você. Nós, enquanto igreja, precisamos de você. Nós, como corpo de Cristo, precisamos de você. E aquilo que eu já falei antes. Arranje uma atividade, irmão, que lhe permita colocar para fora toda a frustração, medo, angústia. Eu vou fazer boxe. Mas, irmão, de repente tomarem uns nos cornos aí, de repente é o que tu está precisando mesmo. Né? Aí você esparre.
você sparring. Queridos, que essa palavra faça nós pensar um pouquinho. Nós precisamos lutar contra o isolamento, contra a solidão. Nós precisamos lutar contra o nosso desleixo. E eu quero encerrar aqui. Pastor Luciano Subirá. Tem um podcast recente dele. Quem lembra, Pastor Luciano Subirá, ele era bem reforçado assim, né? Um homem assim que não era qualquer vento que derrubava. Rechonchudo. A minha avó diria lustroso. E um dia, ele com alguns pastores, o pastor olhou para ele, fez umas perguntas para ele, no fim, resumindo a história, o pastor começou a contar o porquê esse pastor emagreceu. Ele disse, eu morri, e eu tive uma experiência com Deus. Deus me disse, tá vendo? Tu acha que eu queria você aqui morto? Homem de infartado. E a alma saiu do corpo e ele morto. Atestaram o óbito do homem. E Deus trocando uma ideia com o cara. Tu acha que eu queria que você morresse aqui? Eu tenho tal e tal coisa para te fazer e até agora tu não fez. Sabe por que tu está aqui? Porque você escolheu morrer antes. O que eu coloquei na tua mão você não cuidou. Deus deu aquelas palavras e várias outras. Procura na internet que está lá. É um podcast recente. Se alguém achar, coloca no grupo, irmãos. Muito útil. E aquilo ali bateu como um tapa na cara do pastor Luciano. E ele entendeu no Senhor que ele precisava começar a matar a carne dele. E ele conseguiu isso como? Através do jejum. Sabe como é que ele mudou? Pelo jejum. Agora de vez em quando ele faz 40 dias só na água. 40 dias só na água. Ele levou anos para conseguir fazer isso. Tudo por uma palavra de alguém que estava tendo a sua história terminada por um infarto provocado pelo desleixo próprio. Eu não estou dizendo que você tem que começar a jejuar que nem um louco, não é isso que eu estou falando. Eu só quero que você entenda que Deus, Ele se preocupa com o nosso corpo também. E provavelmente Ele se preocupe mais com o teu corpo do que você mesmo. Então é tempo de nós ouvirmos a voz. E é tempo de nós cuidar um pouquinho melhor. Porque se nós cuidar de nós mesmos, nós estamos cuidando do nosso casamento, nós estamos cuidando para que os nossos filhos tenham um pai por mais tempo, nós estamos cuidando para que as pessoas próximas a nós não sintam a nossa falta tão rapidamente. Eu quero orar só por aqueles que querem viver um novo tempo, querem cuidar um pouco melhor da sua saúde física e emocional. Sai do teu lugar, ninguém vai orar por você.
Isso aqui, irmão, é cada um por si e Deus por todos. Deus não planejou um infarto para você. Teve muito servo de Deus que foi para o céu por causa do infarto. Mas nenhum deles foi Deus que mandou o infarto. Foi um reflexo do próprio corpo. Entre os crentes estão as maiores vítimas de um coração entupido de gordura. Nós gaúchos, então, que comemos proteína animal, irmãos, a gente come proteína animal mais do que 3 vezes o resto do Brasil. A quantidade de carne que a gente come. O pastor está dizendo para parar de comer carne. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que essa gordura que tu come, você tem que começar a queimar ela. E não é em cima da brasa não que queima. Eu queimo em cima da brasa. Não é. Sobe em cima da brasa lá, eu quero ver. Não, lá dentro você não vai. Que nós possamos viver os planos de Deus. E essa é a intenção do Espírito Santo. Fecha teu olho e oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu um corpo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pois todos nós podemos estar aqui para ouvir a Tua voz. Oh, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, da Tua força, Senhor. Nós precisamos mudar alguns hábitos na nossa vida, Senhor, e nós carecemos que o Senhor nos ensine. Pai querido, que cada irmão venha a cuidar, Senhor, mais do seu corpo, da sua saúde, Pai. Dê forças para que muitos aqui façam exames preventivos. Pai querido, coloca isso na tábua do nosso coração, Pai. Nós precisamos nos atentar. Pai querido, que nenhum de nós seja ceifado antes do tempo, pelas nossas próprias negligências, pela nossa própria falta de cuidado. Senhor, transforma-nos de dentro para fora. Ensina-nos a jejuar mais, a buscar mais a Tua face, Senhor. Mostra para nós alguém que a gente possa abrir o coração e derramar a nossa alma, contar as nossas frustrações, os nossos traumas, as dificuldades, os abusos, tudo aquilo que traz dor possa ser exposto para que haja cura, pois nós queremos viver o Teu projeto na integralidade dele. Nós não queremos chegar diante de Ti e descobrir que havia muito mais a ser feito e nós não pudemos fazer porque nós mesmos escolhemos não cuidar de uma dádiva que o Senhor nos deu. Obrigado pelo nosso respirar. Obrigado, Senhor, pois o Senhor não matou nenhum de nós. Aleluia, até esse momento, para que a gente pudesse ouvir essa palavra. Senhor, muda coisas na nossa mente.
que haja uma metanoia, uma mudança de mente, que casas sejam transformadas, que ao ouvir esta palavra, mulheres sejam transformadas. Pai querido, que haja uma reeducação alimentar em várias famílias, que isto não seja um projeto apenas dos homens, mas que seja um projeto da casa como um todo. Nós cremos, Pai, que iremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Fortalece-nos, mostra-nos, revela-nos o que precisa ser revelado. Dá-nos a autoridade e a sabedoria, para que a gente possa ouvir dores das pessoas, Pai, e possamos orar por essas pessoas e elas serem libertas. Nós te amamos, Senhor. Obrigado, pois o Senhor é nosso Pai e se preocupa conosco em todas as áreas da nossa vida. Te amamos, te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos pelo privilégio de termos acordado no dia de hoje.